Olá, Vânia Mignoni, olá, Paulo Machauska. É um prazer poder conversar com vocês aqui na casa de cada um, né? Comemorando os 2 anos de abertura da Casa Roberto Marinho. É curioso, porque sempre foi um projeto que eu queria muito fazer, era conversa com artistas, né? Conversa entre artistas. Só que, com a casa funcionando, tinha tanta coisa para fazer que você acaba se descuidando de algum dos projetos que você mais quer. Então, essa suspensão de tempo, por mais estranha que seja, né, ela está nos permitindo poder conversar um pouco sobre arte. E aí, para começar, quer dizer, eu gostaria que fosse muito livre, é uma conversa mesmo, né? Enfim. E eu queria, talvez, um pouquinho que cada um contasse do seu processo normal de trabalho, como é que está se adaptando a essas circunstâncias que nós estamos vivendo, o que isso alterou. Enfim, Vânia, talvez pudesse começar? Posso começar a falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação do meu processo de trabalho com esses dias que a gente está vivendo. Antes disso tudo acontecer, eu comprei material para poder montar uma exposição, né? E estava trabalhando, assim, a todo vapor, trabalhando, preparando os trabalhos, e num ritmo muito legal. Às vezes o ritmo não é legal, e dessa vez o ritmo estava bem legal, e fui embora. Aí aconteceu tudo isso, toda essa situação, e toda esses pensamentos todos que ficam se batendo, né? De ter otimismo, ficar assustada, e de ter esperança, e de ver a realidade acontecendo, e você não ter controle sobre isso. E eu falei, nossa, deixa eu ver o que vai acontecer agora, tanto com relação ao processo do trabalho que estava indo tão bem, como com relação ao material mesmo que eu estava produzindo, né? É tudo bem grande e uma realidade completamente diferente, inesperada, né? Uma realidade de filme. Eu ainda não sei o que é que vai acontecer. Eu ainda continuo trabalhando, colocando as imagens, né, para fora, mas eu ainda não tive tempo. E também acho que porque eu também nem estou querendo ainda entender o que é que elas estão falando. Eu estou colocando para fora. Fui seguindo no ritmo, e depois eu dou uma olhada para trás para poder ver o que aconteceu, onde teve alguma mudança ali no curso. Pessoalmente, eu sei muito bem sobre isso, mas no trabalho de arte eu preferi, por enquanto, não considerar. Por enquanto, eu estou deixando correr. E com certeza, depois, quando a gente for olhar para trás, eu vou perceber onde é que teve algumas rupturas ali, algumas diferenças, porque isso que eu falei, existe um futuro, e depois agora existe um futuro. É muito grande isso, né? Mas aí o trabalho segue. Eu não estou considerando ainda sobre isso. Acho que porque a gente também ainda está vivendo muito dentro disso, eu ainda não consegui pensar sobre o trabalho e a relação do trabalho com essa realidade. O teu processo, Vânia, você desenha primeiro, você usa computador, você desenha livremente, à mão livre, eu sei que depois você transfere e interfere, mas conta um pouco dos teus passos, assim, do trabalho normal. Então, tem um processo de trabalho, eu tenho um processo de trabalho, e que não entra nesse processo estudo nem esboço do que eu vou fazer. Eu sempre falo, eu brinco com as pessoas, todas as vezes que eu planejei fazer um trabalho, que me veio alguma coisa, eu falei assim, nossa,
vou fazer o trabalho dessa maneira, daquela, tal, 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 é batata. Nunca nem nada. Eu só consigo trabalhar quando eu não sei o que é que eu vou fazer. É um processo que eu entrei e é assim que sai o trabalho. Então, eu nunca sei o que eu vou fazer. Eu começo a fazer a partir de uma cor, a partir de uma palavra, ou a partir de uma imagem, de um rosto, de uma linha de horizonte, não sei, o que me dá vontade ali na hora. E o trabalho vai sendo construído a partir desse começo, mas eu nunca sei se vai ser uma cena, uma paisagem, se vai ter figura humana, se vai ter só aquele mais escrito, menos escrito, se vai estar em cima, se vai estar embaixo, colorido, nada. Ele vai se construindo aos poucos. Até por isso que eu gosto muito de trabalhar com recortes ou com aquelas placas que vão se juntando, porque também eu começo, às vezes, num trabalho num formato menor e aquilo se expande. E aí eu começo a colar outros papéis ou juntar outras placas para poder aumentar o espaço necessário ou vice-versa. Às vezes eu começo com um papel maior, faço trabalho e de repente recorto tudo e fico com uma figura pequenininha e a partir dela que vai criar esse trabalho. Vai ser criado o trabalho. Então, o processo de trabalho é esse. Eu mesma não sei, ou talvez eu mesma não queira saber o que é que eu vou fazer. Eu faço pela necessidade de fazer, mas sem saber onde vai dar. É uma surpresa para mim também, o resultado do trabalho, porque ele também é inesperado para mim, como artista, como pessoa. É por aí. Você trabalha em casa? O seu ateliê é em casa? Sim, sim, trabalho aqui em casa. Uhum. O ateliê aqui em casa, sim. É um ritmo, né? Aquele ritmo da gente poder, a qualquer momento, dar uma olhada no que está sendo feito, ou às vezes é só ficar passando na frente do trabalho para poder sentir, né, o que está acontecendo ali. Então, em casa, ajuda bastante nesse sentido, aqui em Campinas. Paulo, podia. Então. Uhum. Vamos lá, né? Olha, Lauro, na verdade, né, eu acho que mudou um pouco assim a rotina, né? Essa questão da pandemia, né? Porque na minha prática de produção, né, eu dependo de outras pessoas, né? De outros artesãos, como o serralheiro, o rapaz do mármore, né? E isso está totalmente parado. Eu tenho peças, inclusive, já recortadas, ou blocos de mármore que iriam ser trabalhados e que eu realmente não levei à frente porque eu preciso, né, estar presente. Eu geralmente acompanho esse processo. Então, quanto a isso, está parado, né? Agora, sim, por outro lado, a questão de estar confinado, né, eu não vejo que mudou muito a minha prática criativa, né? Porque a minha prática criativa, na verdade, não significa eu trabalhar todo dia para produzir um trabalho, né? Eu acho que a função da arte é tentar, né, fazer um comentário sobre o mundo, né? Então, grande parte que eu entendo do meu processo criativo é a leitura, né? Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é ler o jornal, né? Então, meu café da manhã é um café puro, preto, e um pãozinho francês. O café literário. Isso, né? Eu já não tenho pãozinho francês, né? Mas aí eu começo o dia, esse café demora 30 minutos, que é o tempo de ler. Eu assino a Folha de São Paulo, eu leio tudo, eu gosto de ler até sobre economia, até sobre commodities. É uma leitura, né? Como eu trabalhei anos na Folha, e no banco de dados, e a minha função, trabalhei 7 anos, era ler o jornal e fazer um resumo disso, né? Eu peguei esse hábito de realmente entender que, né, para você entender, você tem que ler sobre tudo, né? Não só sobre política e tudo mais. Então, o meu dia começa assim, né? E essa informação, na verdade, vai se juntando, né? E numa parte do cérebro que é inconsciente,
né, vão se formando as ideias de trabalho, e que elas chegam para mim na forma de um insight, né? Vem a ideia, acabou, não estou parado, né, numa folha em branco pensando em alguma coisa, né? Eu estou em relação com o mundo, né, pensando e se materializa através de um insight, o projeto. Aí eu passo para o papel, né, e é uma ideia embrionária que depois vai ser trabalhada, né? Eu, na verdade, trabalho com um livro, né, com, né, sei lá, livros né, de projetos, né, que são só rascunhos, né? E depois, quando alguma coisa se torna, eu acho que se torna pertinente, né, aí eu passo para a Anastácia, que é minha mulher e minha assistente, e ela, né, dá uma burilada nesse projeto, que ela é ótima nisso, né? E aí se transforma em alguma coisa a ser produzida, né? Então, eu, nesse tempo agora, na verdade, de quarentena, a única coisa que eu senti é uma quebra de ritmo, na verdade, de horários de dormir e de descanso, né? Eu estou muito antenado com a coisa, então, às vezes, eu tenho insônia, eu durmo 4 horas por noite, e aí, depois de 2 dias dormindo 4, 3 horas por noite, eu durmo 10 horas. Então, essa rotina está meio confusa, né? Está meio confusa, é muita informação mesmo. Às vezes eu sento para trabalhar e estou exausta, mas exausta a cabeça funciona muito, exatamente, e muita informações tensas. A gente tem que dar conta disso tudo, né? A gente não está acostumado com isso no dia a dia normal. Exatamente. Assim, vamos supor, no dia da queda do Sérgio Moro, né, eu fiquei o dia inteiro ligado na TV vendo as repercussões. E a única vez que eu fiquei tanto tempo, né, ligado no noticiário, que eu me lembre, foi quando caíram as Torres Gêmeas. É verdade. Eu lembro de uma coisa assim, né, porque é um governo que está assim, tão, né, assim, cambiante, né, e cambaleante, né, que o noticiário te consome, porque cada hora é uma novidade, né? E, assim, nos dias mais normais eu evito mesmo né, ligo a TV para ver se tem um fato novo, né, ou geralmente acompanho o UOL, né, que vai dar coisa também no tempo real, né, mas tem dias que eu vejo que né, não vai acontecer nada, aí eu desligo e vou tratar das minhas coisas, né, para manter a sanidade, né? A arte é a garantia da sanidade nesse tempo, né? Às vezes eu brinco com a minha namorada, que está passando a quarentena aqui em casa, Viviane, que ela quer abrir as portas do inferno, né? Porque ela insiste em ver as notícias. Eu falo, tá bem, você vai para a porta do inferno, que eu vou estar lá lendo, ouvindo música. Mas, às vezes, tem que ver, claro. Agora, o dia do Moro foi uma coisa impressionante, porque parecia assim um filme de Glauber Rocha, né? Rede Vivo, né? Quer dizer, tanto a saída dela quanto dele como a resposta, né? E, de certo modo, para mim, eu também, eu fiquei grudado na televisão e foi uma certa esquecimento da pandemia, né? Porque aquilo ali era pandêmico também, né? Mas era num território outro, né? Aparentemente outro. Agora, eu tenho visto, Paulo, eu te sigo no Instagram, né? E eu vejo que você faz muitos trabalhos também, né? A partir de acontecimentos do dia a dia, né? Sim. Então, também é uma maneira, né, de você reagir ao que está acontecendo, né? Não, sim, Laura, porque eu uso Instagram, né? E acho uma ferramenta interessante, né? Não são trabalhos, na verdade, mas são pontuações, né? De pensamento, né? Sobre o mundo contemporâneo que você posta ali, né? E eu tenho postado uma série sobre quarentena, mas o curioso é que eu tenho muitas fotos que eu tiro de celular,
né? E que eu abri as fotos no celular e fiz uma curadoria de fotos, né, que significariam esse momento presente, fotos de janelas fechadas, que eu tirei em outro contexto, não necessariamente no contexto da quarentena, mesmo que eu estou trancado aqui, né? Não tenho, né, como fotografar essas coisas, né? Então, eu realmente peguei e fiz uma curadoria em cima de fotos que estavam contextualizadas em outros momentos e que hoje se adaptam a esse comentário sobre, né, esse filme mesmo, né, de ficção científica, assim, né, que estamos passando, né? É engraçado que acontece... você está comentando a respeito de fotografias que não foram feitas agora, nesse período, mas que estão falando sobre esse período, né? Eu achei engraçado, tem um material que eu apresentei na Bienal, faz 2 anos, né? E aí, eu mesma, pensando agora sobre o material que foi apresentado na Bienal, e um dos trabalhos falava a respeito de certezas derretidas, e outro tinha uma moça como se fosse um vidro de astronauta, e ela numa paisagem que poderia ser um outro planeta, um novo recomeço. Algumas coisas, eles entraram muito nessa linha, os trabalhos, né? Aí eu falei, caraca, né? Assim, eles estavam falando muito bem, dialogam muito bem com essa situação de hoje em dia, né? Lógico que não tinha absolutamente nada naquele momento, há 2 anos, nem há 4 meses, atrás tinha qualquer coisa nesse momento. Mas eu me surpreendi, porque eu falei assim, nossa, eles estão falando sobre esse período também, né? Eles têm tudo a ver, tem toda uma relação com esse período. E embora na Bienal o pensamento fosse mais com relação a essa realidade mais política mesmo nossa, de verdades que viram mentiras, mentiras que viram verdades, e toda essa mídia e essa falta dessa realidade que a gente está acostumado, de repente vem uma outra realidade e tal, né? Estava falando mais no contexto, né, de política mesmo. E aí veio essa pandemia que aí chutou o balde mesmo para todo lado. Agora a gente foi colocado mesmo numa nova realidade, é o filme mesmo, coisas que você fala assim, não é possível que esteja acontecendo. E está acontecendo, né? Assim, é impressionante o momento que a gente vive. E a duração também, né? Não sei, uma coisa que é muito misterioso, né? É quanto tempo isso vai durar. Certamente os paradigmas vão mudar muito, né? Em muitas coisas. É curioso também ver como esse recolhimento dos seres humanos fez bem ao planeta, né? Quer dizer, você vê golfinhos no canal de Veneza, Pois né? Não é tudo no Sena, não é? Enfim. Então, eu não sei, eu acho que também uma quebra de onipotência, né? E uma maior delicadeza talvez seja, sendo otimista, uma consequência. Eu acho, Lauro, que assim, realmente vão existir transformações, né? Mas a gente não vamos se enganar, né? Porque vai existir transformações em nós, né? Em uma parcela da população que é consciente, Sim. né? Que isso é o quê? 2% da população, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo seguramente, né, um mundo não capitalista, né? Quer dizer, né, não é um mundo capitalista, é um mundo que parou, né? E está vivendo sob outras regras, né? Você vê, por exemplo, que o mundo até então ele estava sendo regido por um neoliberalismo econômico, né, que pregava a não interferência do Estado. E hoje a gente está vendo um mundo onde a economia, esse capitalismo, está, né, pondo o Estado, né, como principal, né, ator. Então ele tem que rever, ele reviu, né, temporariamente essa noção de desmantelamento do Estado, né? O Estado veio, ao centro do palco novamente, né?
Mas, passando essa epidemia, né, que se fala que vão ter consequências, transformações, eu sou muito cético, né? Porque o capitalismo, na essência do capitalismo, é ser voraz, né? E quando acabando essa pandemia, né, e que você vai ter uma crise enorme, esse capitalismo vai vir muito mais, né, muito mais feroz e muito mais, né, tacando a mão dura. Então, eu acho que tem uma parte, sim, que vai mudar, mas entre nós que somos conscientes, conscientes, atores que pensam a contemporaneidade, o mundo, e que estão numa ação de transformação, né? O resto... né? Isso o que estava acontecendo dentro de arte, estava vindo feiras internacionais de arte, estava vindo num crescente maluco, porque começou a aparecer feiras no mundo inteiro, feiras gigantes, todo mundo tinha que participar dessas feiras, as galerias precisavam correr feito loucos, os artistas jogando gente para cá, para cá, para cá, para lá. Estava um pouco selvagem demais, no sentido assim, de exigir demais das pessoas. As pessoas não têm, não conseguem acompanhar essa corrida Sim. Ano após ano. Uma coisa assim... E tem uma coisa assim, sobre essa questão das feiras, Maria, que assim, eu achei até uma vez uma piada, que eu abro o jornal, né, e li a matéria sobre uma feira, né, brasileira, e aí anuncia assim, abre a feira tal com obras de artistas produzidas especialmente para a feira. É um absurdo isso. A gente trabalha não para a feira, a gente trabalha para outras relações. Lógico que os artistas que estão inseridos no mercado, o mercado é importante, né? Mas o mercado não é o que direciona o seu pensamento, a sua produção, né? Quer dizer, acaba acontecendo, né? Mas espera aí. Isso em outros, vamos supor, se você for falar com moda, também, pessoal completamente enlouquecido. Coleções a cada 2 meses, tudo sendo feito lá na Ásia, sendo feito lá no norte da África, e já está vendido aqui, já tem... Quando você vai procurar aquele artigo, já tem um outro, e aí já está sendo vendido. Um capitalismo... Estávamos, sim, a gente vivendo um capitalismo assim, absurdo, selvagem, num ritmo que a pessoa não tem como sobreviver esse ritmo. Se você entrar nisso, você submerge. Não sei o que vai acontecer. Eu também não tenho muitas esperanças de que a humanidade mude. Vai mudar alguma coisa para sobreviver nesse período. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo nessa pancadaria nova de novo e salve-se quem puder, né? Mas, não sei, no caso de arte, eu falo assim, nossa, deu um fôlego aqui, deu um momento de descanso, porque senão fica tudo muito maluco. Mesmo que você não entre nisso, mas você vivencia isso, está tudo acontecendo, tudo acontecendo. E o homem tem um limite de receber informações, digerir essas informações e trabalhar. Não dá para acelerar enlouquecidamente. Um dos aspectos que eu gosto do trabalho lá na Casa Roberto Marinho é que, propositalmente, nós fazemos tornar o tempo mais lento. Nós não fazemos muitas exposições, o lugar ali convida a uma permanência, né? Convida a exposições como o Jardim, né? Que cada artista criou a sua concepção, porque eu estava acostumado a trabalhar no Paço Imperial. Sim. E nós inaugurávamos por ano uma Bienal. Eu fui fazer a conta dos metros quadrados, né? E a cada 3 meses, e artistas novos, enfim. Então, eu até não condeno o Centro Cultural que faça isso, mas eu acho muito bom ter um contraponto de uma certa lentidão, né? Quer dizer, para o nosso trabalho tem sido muito bom.
E a outra coisa que nós estamos tentando fazer, porque, em geral, os artistas lá do período moderno, nós só conhecemos de documentação, né? E olhe lá. Então, poder trazê-los à baila, como essa exposição que o Paulo Venâncio e a Márcia Mello fizeram, né? De resgatar uma história da fotografia, uma história da arte moderna, e colocar, né, no mesmo tempo, né, no mesmo espaço, que uma produção contemporânea, e que é muito curioso, não houve nenhuma intenção, não houve nenhuma combinação entre o Paulo, a Márcia e eu, que a exposição, o Jardim, conversasse com a exposição de cima, né, o Duplo Olhar. E, no entanto, conversa. Né? Quer dizer, você começa a poder ter conexões fora só do tempo. Quer dizer, tudo fica contemporâneo, de um certo modo. Bom, eu achei fantástico poder dar de cara com o trabalho do Panchetti lá, que eu adoro. Ele passou aqui, eu não sei se ele é de Campinas, mas ele, aqui em Campinas, o museu se chama Panchetti, né? Uhum. E aí tinha lá uma das marinhas dele, né? Uma delas que eu fotografei. E isso já foi, assim, tão maravilhoso, tão prazeroso poder ver só esse trabalho ali na parede, né? Foi um momento muito legal lá na exposição. E saber que a exposição também, que a gente está participando, ficou tanto tempo, né? Não sei se vai continuar, se já parou. Não, ela ainda está. Ela ainda está. Ela, se tudo tivesse sido normal, acabaria no próximo domingo, mas a nossa intenção é deixá-la, até porque nós vamos lançar o catálogo do Duplo Olhar, que ficou ótimo, né? E queremos que as exposições fiquem menos 2 semanas. E também o que nós fizemos, porque, em geral, nós inauguramos 3 vezes por ano. E esse ano nós só vamos inaugurar 2. Uhum. Né? Desculpa interromper. Não, me interrompe. Não, essa exposição é uma exposição de fôlego, né? E maravilhoso você ter acesso, né, a essa produção, né? E tem uma coisa, né, que eu estudei arqueologia na USP, aqui em São Paulo, né? E tem um grande arqueólogo, que é um grande pensador brasileiro, que chama Ulpiano Bezerra de Menezes, né? E que ele falava sobre como ele entendia, né, a questão contemporânea de uma obra de arte, né? Para ele, a arte contemporânea, né, não é só aquela arte que está sendo produzida no momento presente, né? A arte contemporânea é aquela arte que está disponível para interagir com você, né, no momento presente. Uhum. Né? Então, vamos supor, obviamente, né, você pode chamar essa coleção de arte modernista, mas a hora que você vai e visita isso ao vivo, é uma interação completamente diferente, né, que você tinha com esses trabalhos naquela época. E suscita outras reflexões, outros pensamentos. Então, essa obra é uma obra contemporânea. Por quê? Porque ela está agindo, né, no mundo contemporâneo. Ela está dialogando com o mundo contemporâneo. Né? Então, ela é constantemente significada, né? Ela é significada, né? Existem, quer dizer, várias obras, né? Mesmo as obras contemporâneas, elas são ressignificadas, né? Então, assim, num tempo, por exemplo, do tempo presente, eu lembro que eu fiz um trabalho, que eu até postei no Instagram ontem, um trabalho que era a bandeira do Complexo do Alemão. Sim. Né? Eu fiz, assim, né? Na época que você falava sobre um território que era fechado, o Complexo do Alemão, você não tinha acesso, porque quem controlava o acesso era o tráfico. Uhum. Né? Uhum. E ontem eu postei porque está sendo escancarado, né, a relação desse governo com a milícia, e o Complexo do Alemão, na verdade, é ressignificado por uma outra forma de controle hoje, que é o controle miliciano. Uhum. Então, as obras, né, apesar dessa bandeira ter sido feita há 15 anos atrás, né, ela é ressignificada, né? Como hoje você vai ver realmente o Sunset, que você falou que adora, ele é ressignificado. Então, ele continua sendo contemporâneo, ele continua informando,
né, o mundo. Até porque a energia que eu vi lá no trabalho, a energia que pertence ao trabalho que estava lá na parede, essa daí eu senti, ela vai ser usada aqui no meu trabalho. Então, estamos todos falando no momento presente, o que ele deixou ali, e que estava quente ali na parede, porque eu senti, porque eu estou fazendo. A energia está circulando. Então, somos todos contemporâneos, com certeza. É isso aí, né? Mas a outra coisa que eu acho interessante, assim, bom, primeiro um comentário em cima do que Paulo e Vânia estavam falando. Eu me lembro, já uns 10 anos atrás, né, eu era apresentado a um artista muito jovem e o artista dizia o seu nome seguido do livro da galeria, do nome da galeria no qual ele trabalhava. E eu notava muitas vezes isso não era nem em exposições, era na casa de um amigo. Então, era muito curioso, né? Quase como um sobrenome. Né? E realmente é uma coisa que fica... É claro que são ótimas as galerias, bom que existam, ótimo o mercado, né? Mas realmente, às vezes, tem uma mão muito pesada. Né? Agora, a outra coisa que eu acho assim, super bom do tempo que nós vivemos em termos de arte é que nós, de algum modo, ultrapassamos uma ideia evolucionista, né? Uma ideia de que uma corrente tem que desqualificar a anterior, sobrepujá-la, também vai ter um tempo curto. Quer dizer, essa ideia de que todas as linguagens são possíveis, né? É muito boa, né? Quer dizer, é uma questão, quer dizer, eu acho que vai muito mais agora para a linguagem do artista, né, do que propriamente para uma corrente, né? Tem uma questão até de uma própria reflete uma própria evolução, né, da sociedade e da política, né? Quer dizer, a hora que você tem aí no início do século, né, a era das vanguardas, né, você tem realmente um mundo, né, político que ele era muito mais autoritário, né? Era extremamente autoritário, né? O mundo entre guerras e tudo mais, né? E isso, o artista se contrapõe a isso também na questão da vanguarda, que era uma questão autoritária, né? E o mundo evoluiu isso. Os direitos civis, né, foram expandidos, né? Questões sociais e políticas, né, foram distendidas e de um jeito mais saudável, né? Então, hoje, realmente, a arte, né, é a arte da diversidade. Né? Então, não tem sentido mesmo você se opor a uma linguagem porque você não concorda a ela. Né? Isso não é democrático, né? Isso é autoritário. Né? Então, é isso. Né? Quer dizer, nós somos reflexos assim, dessas lutas sociais de avanço da sociedade, né? E como vanguarda, como artista, temos que estar na vanguarda, na linha de frente disso, né? Acho que é sintomático disso. Eu sinto assim, não escolas, ou sei lá, ou tendências, mas aprofundar nas influências que você recebeu durante o seu período de formação. Então, influência, no meu caso, influência de pintura acadêmica, influência de cinema, influência de história em quadrinhos, influência de outdoors. São essas influências que vão compor o caminho que eu vou apresentar, e não pertencer a essa ou aquela, porque dentro de uma escola, uma outra pessoa aqui do meu lado pode não ter as mesmas influências, e aí? Então, quer dizer, não escolas, e não escolas brigando entre elas, mas cada um aprofundando na sua realidade. Onde você nasceu, o que é que você fazia quando você era pequeno, o que você estudou, da onde veio suas experiências com arte,
o que você lê, que filme você vê, né? Então, eu falo sempre isso, que eu acho legal, principalmente para o pessoal que está começando. Se me perguntam, eu falo sempre isso, se me perguntarem de um artista, então, você vem na linha de qual artista, né? De um pintor, porque a princípio eu faço um trabalho de pintura e tal. E aí eu falo sempre que eu preciso pensar em alguma coisa para me dar uma inspiração, uma energia. Eu penso sempre em músicos, em música. Pouquíssimo penso em pintores. Eu ouço músicas e falo, nossa, isso é maravilhoso, isso mexe comigo. Preciso fazer um trabalho de pintura que chegue junto dessa música, né, da emoção dessa música. Então, não é uma escola, né, de arte ou qualquer coisa, é afundar nas minhas experiências, nas minhas vivências, nas minhas vontades e sonhos e tudo mais, e dali tirar o meu percurso, né, a minha escola. E eu vejo muito arte contemporânea por aí. E é que é o muito legal da arte desse momento que a gente está vivendo. Nem arte contemporânea, da arte desse momento que a gente está vivendo, que ela é absolutamente aberta e possível e plausível. A pessoa precisa apenas saber mergulhar, né? O resto está tudo aí à disposição. Todas as portas estão abertas. Isso é muito bom, isso é muito legal. Estou me lembrando de uma citação de música, que as coisas estão no mundo, é só preciso aprendê-las, né? Que eu acho que é do Paulinho da Viola. E o Hélio Sica, que dizia: tudo que eu faço é música, né? Que tem uma ligação absolutamente profunda. E também eu acho que essa geração ela se sente à vontade para ter essas N referências, né, muito mais do que criar um marco zero, né, porque houve uma época que era uma época quase que de esticar um limite, né, quer dizer, bom, a arte chegou a isso, aí depois agora é o próprio corpo, ou depois enfim, era sempre, era quase você ter a originalidade era o carro-chefe, né? E agora eu acho que é muito mais uma coesão, né? E que é tão ou mais original do que alguém que se pretende totalmente original. Uhum. Todos nós somos absolutamente originais, até pelos nossos defeitos pessoais que a gente tenha, né? De não conseguir fazer um traço reto, por exemplo, né? Então, isso que é o mais interessante, que a arte engloba tudo isso e transforma qualquer uma dessas influências em algo maravilhoso e algo importante para as outras pessoas também, né? Então, isso é um ponto assim, muito bom de poder estar trabalhando hoje em dia. E por isso também que é bom que dê um baque aí nessas feiras. Não estou falando nada de feira porque é legal, a galeria que eu trabalho participa, tal, é outra questão. Mas essa pressão muito grande de que as pessoas têm que fazer, tem que estar, tem que participar, tem que fotografar e tem que estar, e tá. Não precisa, a pessoa precisa só pensar um pouco de calma nela mesma, nos limites dela mesma, né? Até mesmo porque eu acho que a sensação de ter que produzir, como você falou, ou para uma feira, ou para um mercado, ou para... não é muito saudável, né? Assim, Não vai levar a nada. é a arte de cada um para a saúde. Né? Realmente, cada artista, né, ele tem o seu tempo de produção, né? E hoje parece que, quer dizer, o mercado, que, né, não é uma crítica ao mercado, mas o mercado, na verdade, hoje é o grande motor, né, inclusive das instituições internacionais, né? Os grandes museus, eles vivem hoje, né, dessas galerias, né? Que dão suporte financeiro, né? É uma situação meio complexa, né? Mas todo artista tem o seu tempo de produção, né? E realmente não dá para acelerar isso, né? Então muitos artistas também
são brilhantes, ficam menos visíveis, né? Porque não acompanham o ritmo, né? Uhum. E eu acho que, pelo menos, essa desaceleração agora, né, é um momento realmente para pensar isso, né? Quer dizer, os artistas continuam produzindo, né? Eu acredito, né? Mas é num outro tempo, né? O ok, não, o artista que só produz para o mercado realmente não está parado agora. Então aí você vai ter quem produz e quem é, né? Por produção, por necessidade, por compromisso, né? E quem produz para o mercado, né? E eu gostei imensamente do trabalho de cada um de vocês dois na exposição O Jardim. E como nós vamos inserir imagens na nossa conversa, né, depois na edição, eu adoraria que cada um falasse um pouquinho de onde partiu, de qual referência sua ou de qual vontade partiu para fazer o trabalho. Lauro, eu adorei, né, o convite, né, foi bastante instigante. E na verdade, esse trabalho foi pensar a questão do jardim, né, mas eu já tinha feito alguns trabalhos sobre jardim, mas sobre jardins construídos, né. Na década de 90, eu fiz um trabalho para a Bienal de Cuba, né, que se chamava Marcos de Posse, né, e os marcos de posse, na verdade, são alguns objetos, né, tipo uma coluna de pedra, né, que marca, na verdade, no Brasil colônia, né, a posse sobre um território, né, das capitanias e tudo mais. Né, e sempre achei que esses objetos eram objetos de poder, né. E depois também eu tinha feito uma série, né, sobre as palmeiras imperiais, né, porque as palmeiras imperiais também eram marcos de posse, né, elas só eram plantadas, né, com autorização do imperador, né, eram territórios que estavam, de certa forma, dos condes e duques lá, e que poderiam plantar aquele tipo de palmeira, não era uma coisa permitida a qualquer um ter, né? Então esse paisagismo também era um marco de poder, era um marco de posse. Sim. Né? E quando eu, na verdade, peguei esse projeto, eu já tinha lidado, né, como natureza, não como uma natureza, né, que você imagina como idílica, né, e tudo mais, mas é uma natureza que sempre foi construída pelo homem, né? Essa natureza, eu acho muito interessante um antropólogo que fala que quando os portugueses chegaram no Brasil, a Mata Atlântica, ela não era totalmente uma mata virgem, né? Natural. Você tem 2.000 anos de história dos índios que são nômades, realocando, né, plantas de um lugar para outro, conforme eles migravam. Então, toda essa Mata Atlântica, né, que parece completamente selvagem, ela é totalmente construída com a mão do homem. Sim, né? sim. Por isso eu pensei nessa coisa, né, que, na verdade, a natureza é uma construção, né, feita com a mão do homem, e desenvolvi essa série que eu chamo Natureza Intocada, né, mas tem o paradoxo dela ser construída com as digitais. Quer dizer, você só é construída essa natureza exatamente com a mão do homem, né, com o toque da digital no papel. Sim. E é um encantamento, porque você primeiro fica esteticamente entregue ao trabalho, né? E depois, quando você vai ler, né, te dá uma outra camada, né? Que eu acho maravilhoso, né? Porque muitas vezes há trabalhos que só depois de você ler a bula você passa a se interessar, né? Mas o seu é o inverso, né? Você está impactado ali e te dá outra camada de ver, né? De percepção. Eu acho, Lauro, na verdade, que toda obra de arte é uma obra aberta. Uhum. Então, assim, é uma proposição que eu faço, né? Eu nunca, em uma obra de arte, faço um discurso de afirmação autoritária. Eu acho que a arte ela é propositiva, né? E ela está aberta, sim, a outras camadas. E uma coisa que
me deixa muito feliz é quando vem uma pessoa e lê o seu trabalho de uma forma que não é aquela que você propôs, né? É instigante. Para mim, é um instigante e é sempre um aprendizado. É isso mesmo. É sempre um aprendizado. Eu não sei, quando eu soube do tema, que era já jardins, eu falei, bom, acho que então deve ter sido por isso que me convidaram, porque é um tema muito próximo, porque eu trabalho muito com jardim, com caminhos no meio de árvores, às vezes alguma fonte. Isso tudo faz parte das imagens, né, que vão aparecendo nos meus trabalhos. Então, foi entrar nesse ambiente, na verdade, já foi assim, essa foi a parte mais, assim, mais simples, porque já é um ambiente que eu gosto dos silêncios, quando você entra num jardim e aí, de repente, você já está um pouco mais numa área de silêncio, os caminhos, todo esse mistério dos caminhos e tal, isso daí. O mais complicado foi, eu acho que eu já tinha até comentado isso, que eu estava vindo de fazer trabalhos muito grandes em pintura, e aí eu tenho que trabalhar num formato pequeno. Então isso aí acho que foi uns 2 meses de uma luta enorme, porque eu estava muito, né, com gestos grandes e tudo muito grande, e de repente eu precisei trabalhar no pequeno, né? Mas tinha bastante tempo, teve entre o convite, entre o trabalho, teve um prazo generoso, maravilhoso que deu para trabalhar, para entrar e trabalhar. Mas quando o tema falou assim, jardins, eu falei, puxa, que ótimo. Onde eu me sinto muito bem. Tinha um interesse, uma admiração muito antiga pelo seu trabalho, né? Mas achava também que tinha tudo a ver com... Deu super certo. Aí depois, né? quando terminou, eu fiquei muito doida, que daí eu comecei a querer continuar trabalhando com desenhos menores, né? Eu até produzi mais um tanto aqui em casa, porque estava muito legal aquilo lá depois. E tem mais algumas coisas que saíram assim, no final ainda da carga de emoção. Legal. Nós agora vamos fazer, convidando os artistas sobre o tema coleção. Então, a ideia ou também faz parte o artista a imaginar o que queira fazer, né? Mas uma hipótese é pegar alguns trabalhos, por exemplo, da coleção que ele curta e fazer um trabalho para interagir, né? Ou fazer direto da coleção. A gente só está ansioso para começar a fazer os convites para as pessoas terem esse tempo bom, né? Maravilhoso. Legal. Tem alguma coisa mais que vocês se lembrem que seria interessante nós falarmos? Da realidade, Pode ser da realidade, da arte. Peraí, deixa eu só... O Paulo fala que agora eu pensei, mas esqueci. Não, vira. Eu acho que, né, este momento que a gente está passando é um momento de adaptação, né, mas que bom, né, que também estamos criando outras formas, né, de diálogo. Essa plataforma, né, que você está oferecendo é interessante, porque é uma forma de realmente a gente estar conversando e as pessoas estarem ouvindo e ter alguma movimentação, né, cultural no país, né, manter vivo, né, essa comunicação, né, isso é extremamente importante, né, não deixar nem a instituição, né, ausente, né, desse momento presente, nem os artistas ausentes. É uma plataforma, né, lançada para o mundo de conversa, né, muito louvável, né, e agradeço a oportunidade. É exatamente isso. Existe toda essa situação, mas existe uma adaptação para que tudo continue acontecendo. Então, para que os trabalhos que estão na casa Roberto Marinho, que eles cheguem
ao público, vão aparecer meios novos, novos recursos, novas possibilidades, que talvez agora a gente nem saiba exatamente o que, mas essas coisas vão ser construídas, novas pontes. Sim. E cada vez que se constrói uma nova ponte, é uma nova comunicação, é uma nova possibilidade de interação diferente de outras, né? Que eu não saberia, até porque eu não trabalho nem nessa parte de tecnologia, eu não entendo. Mas a gente sabe, por experiência passadas, que o homem sempre dá um jeito para que as coisas continuem acontecendo. E a arte vai ser sempre importante, ele vai ter sempre aquele momento que as pessoas vão sentir a falta de ter um contato com uma forma de expressão artística, porque a linguagem não vai dar conta. E aí, nessa hora da necessidade, vai surgir outras possibilidades. Então, eu não sei quais, porque eu não consigo prever sobre isso, mas as pessoas vão trabalhar novas possibilidades. Isso é muito legal. Aquela história, o homem só está vivendo aqui na Terra, só deu certo porque ele se adapta, né? Se ele não se adaptasse, já tinha morrido há muito tempo, já tinha desaparecido daqui a muito tempo. Então, é essa adaptação que salvou a gente e que vai fazer com que a gente continue podendo ter contato e continuando a desenvolver arte, continuando a falar sobre arte e ter um público que espera por isso, porque é necessário e vai ser feito, vão ser construídas novas pontes para público e arte se aproximem novamente, né? É um período que, por todos os motivos, é interessante, é necessário, né, reiterar essa posição, fazer artístico, pensar artístico. E algo também que eu acho que isso, a tecnologia nos ajuda muito, é nós estarmos podendo conversar, né, de Santos, de Campinas, do Rio, né, só com um computadorzinho na nossa frente, né, do jeito mais simples. Vocês imaginaram se nós fôssemos produzir esse encontro de nós três, fosse em São Paulo, fosse no Rio, entrava, né, toda uma produção, passagens, maluquices, íamos gravar certamente numa resolução que... Então, tem um lado que não é apologia da pobreza, mas eu acho que a gente pode utilizar, né, até nesse sentido, de liberdade. Sim. E tem uma outro lance aí no meio. A gente está numa situação que existe uma força política que quer pegar a arte e falar, olha, sinto muito, não precisamos de você para nada. Vão ser colocados de lado, vão ficar dentro de um armário que realmente não interessa artista para cá, para lá, não interessa nada disso. E essa possibilidade, de repente, de aparecer novos meios, novas comunicações, até porque quando você fala assim, nossa, não vai ter, eu preciso mostrar meu trabalho, então a própria necessidade vai fazer com que a gente encontre, né, novas possibilidades de comunicação, de mostrar arte, de fazer com que as pessoas vivenciem isso. Essa necessidade vai mostrar para essa política que existe aí que não, é necessário, é absolutamente pertinente. A sociedade ela se define pela sua cultura, precisa, né? É uma maneira também de se impor, porque também, senão, ia ficar tudo assim, ia cair tudo num buracão lá e iam usar todas as instituições de arte para fazer, sei lá o quê, sala de tiro ao alvo. Muito bom. Né? Mas também é isso, né? Essa plataforma, tudo. Isso aí é uma plataforma também de resistência, né? E mesmo com toda a precariedade do atual momento, né? Vamos lembrar de Oiticica, né? Que é da diversidade vivemos, né? A diversidade é também uma força motriz, né? Da criatividade. Né? Então, é isso que estamos executando aqui agora, né? Dentro de uma diversidade, ainda produzindo pensamento. Isso mesmo. Olha, eu quero agradecer imensamente a Vânia, a Paulo, foi realmente um prazer
E vamos repetir com outros contornos, né? Mas agora que nós descobrimos que é simples, vamos... já está instalado no computador? Agora é fácil. Mó dificuldade, que eu não entendo nada disso. Para mim foi assim, nossa, um aprendizado. Eu não conseguia ver imagem nenhuma, porque eu tinha colocado um adesivo na câmera, que eles falavam que era bom colocar um adesivo na câmera. E não tinha jeito de aparecer imagem nenhuma, porque estava com adesivo na câmera. Eu que agradeço, viu, Lauro? Um prazer enorme estar conversando com você. Obrigado aí, Vânia, também. Foi uma dupla divertida. Muito obrigado. Tchau. Tchau, até mais. Até.